Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do podcast Elite Training. A gente tem trazido aí várias personalidades, né, do treinamento e também do esporte brasileiro. Hoje eu estou com uma pessoa aqui muito especial, que é a atleta do tênis, a Luísa Stefani. Eu tive o prazer de conviver nos últimos meses aí e conhecer um pouco mais da história dela e também da questão física, né? E conseguir ver as qualidades que uma tenista reúne e o quão importante isso é para um treinador conseguir aprimorar a preparação física de uma atleta que já é atleta, ou seja, que já é boa, né? E como a gente pode interferir positivamente nesse processo. E a Luísa, acho que dispensa apresentações, né? O ano passado ela conquistou um feito que poucos atletas durante uma carreira conseguem, que é uma medalha olímpica, né? Ela foi a primeira tenista brasileira, ela é duplista, né? Então ela e a parceira dela, a Laura Pigossi, conquistaram a medalha de bronze nas Olimpíadas. Foi a primeira medalha do tênis brasileiro da história, tanto feminino quanto masculino. E eu acho que isso já é um feito que poucos vão conseguir numa carreira. Então, a gente está com ela aqui hoje, que vai contar um pouco de como foi esse processo, mas também a gente vai falar de vários assuntos relacionados ao tênis e fora um pouco do tênis também. E eu espero que vocês gostem. Luísa, obrigado por ter aceito o convite, estar aqui hoje com a gente. Sei que você já está de partida aí, voltando para os Estados Unidos, então foi legal a gente poder ter tido esse tempo para conseguir conversar antes de você ir embora. E eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, né? Como é que você começou no tênis até os dias de hoje. Beleza. Obrigada, Luiz. Prazer estar aqui. A gente já vem treinado há alguns meses até aqui, durante essa minha recuperação. Mas vai ser bom ter uma chance de falar também um pouquinho. Mas minha trajetória no tênis começou quando eu tinha 10 anos de idade. Estou com 24, então 14 anos já. E foi meio de bobeira, assim. Meus pais sempre colocaram eu e meu irmão. Tenho um irmão Arthur, que é um ano mais velho. E a gente sempre competiu muito em casa, ou brincou junto de tudo. E sempre fizemos muitos esportes na escola, mas também na quadrinha que tinha no prédio. E eu joguei futsal, taekwondo, natação, um pouco de vôlei na escola, basquete, handball. E aí, nas férias de verão, a gente ia pra praia, no apartamento dos meus avós, no Guarujá. E a gente fazia aulinha de surf, eu curtia, pegava a prancha e ia surfar. E aí, nas horas vagas, a gente ficava jogando frescobol. E aí, nessa brincadeira, minha mãe não conseguia jogar muito bem com a gente. A gente era pitoco, assim, 9, 10 anos de idade. E aí, quando acabava as férias, o verão, a gente voltou para São Paulo e ela decidiu se inscrever numa aula de tênis para melhorar a coordenação motora, aprender esporte com raquete, para poder jogar também o frescobol nas férias. E aí, ela gostou muito assim das primeiras aulas e falou: vou colocar as crianças para jogarem também. E inscreveu a gente numa aula de tênis, uma vez por semana, no fim de semana, na Bay Sports, que é uma academia pequena em Perdizes, que lá é nossa casa, assim, aqui no Brasil, quando eu comecei. E aí o resto é história, assim, foi amor à primeira vista, basicamente. Comecei a jogar mais. Aos poucos queria jogar 2 vezes por semana, depois comecei a ter que tirar outros esportes da agenda para poder jogar tênis. A gente sempre estudou também, meus pais sempre foram muito, não rígidos, mas incentivaram muito os estudos, assim, nunca parei de estudar para poder fazer outros esportes. E aí o tênis foi crescendo e aos poucos dominou basicamente toda a minha tarde, assim. Então, com 12 eu já comecei, com 11, de 10 para 11, 12 eu já comecei a querer fazer disso uma carreira, assim, sonhar, que acho que eu quero ser tenista profissional. Comecei a assistir mais, comecei a gostar mais do esporte no sentido de tentar talvez uma carreira profissional, assim. E aí, nessa brincadeira, eu mudei de academia, comecei a ter um esquema um pouco mais serinho, assim, um projeto que era multidisciplinar. Então, tinha preparador físico, tinha fisioterapeuta, tinha psicóloga, tinha nutrição, tinha tênis, muita coisa de coordenação, coordenativos. Eu lembro que fazia muita coisa desse tipo. E aí foi, acho que ali que eu peguei um pouco de como seria
nada comparado a uma vida profissional, mas realmente o primeiro gostinho de investir muito minha disciplina, determinação e foco naquilo, para eu ver se era aquilo mesmo que eu queria. Não que eu já sonhava assim em me ver jogando tênis profissional, mas que era um sonho que eu gostava tanto, que era aquilo que eu queria fazer, e para mim era mais uma coisa que eu desfrutava mesmo. E aí, com 14 anos, com 11 eu já comecei a jogar alguns torneios pequenos aqui no Brasil, paulista, depois aumentei brasileiro, fui jogando na América do Sul. E aí, com 14, eu me mudei para os Estados Unidos, com a minha família toda. Na verdade, a família se mudou no intuito da gente treinar fora, dar uma experiência do tênis fora, que na época, acho que até hoje é muito maior, principalmente o tênis feminino. Em que ano foi isso? 2011. Então, eu tinha 14, foram uns 3 anos depois que eu tinha começado. E meus pais já tinham a visão do tênis universitário, assim, da gente ir para lá, treinar num centro de treinamento, ter essa experiência de um tênis de um nível maior e de jogar com mais meninas também. Meu irmão também jogava, então, para ele, excelente também. E aí, consegui aprender a falar inglês, aprender que a gente não falava. Então, foi meio que se joga e aprende na marra, assim, aprende do jeito. E acabei fazendo o high school inteiro por lá. A gente decidiu ficar mais tempo. A ideia era só passar 1 ano, depois a gente foi ficando mais e mais. Então, acho que a minha formação, assim, tanto como tenista quanto educação, foi tudo lá, desde os 14 até os 18, o high school fiz lá. E aí eu cheguei num momento de transição, que eu decidi ir para o tênis universitário, que no tênis muita gente não sabe, acha que é um caminho ou outro, assim, ou vai profissional ou vai para o tênis universitário, mas na época eu optei pelo universitário e foi, sem dúvida, uma das melhores, se não a melhor decisão que eu fiz na vida, assim, na época. Na hora não era muito nítida, eu queria muito profissional, achava que o universitário era só uma pedra, mas acho que agora, olhando para trás, eu vi o quanto fez a diferença e o quanto positivo foi essa decisão e essa mudança também. E eu acabei ficando 2 anos e meio no tênis universitário, numa universidade na Califórnia, chama Pepperdine University, no time de tênis também, jogando pelo time. E depois de 2 anos e meio eu decidi trancar para ir profissional. Então, em 2018 foi quando, basicamente, eu oficializei assim a minha ida para o tênis profissional. No meio desse tênis universitário, eu já jogava alguns torneios nas férias ou no verão, que a gente tem 2 meses e meio sem aulas, ou no final do ano eu já jogava alguns torneios para começar a aumentar o ranking para competir. Mas aí o profissional mesmo começou em 2018. E aí agora estou aqui. E acho que se provou ser a melhor escolha que você poderia ter feito, né? Com Tudo que certeza. aconteceu. E a gente vai até chegar lá. Sim. Resumi bastante, eu tentei dar os pontos principais. Às vezes a história é longa, mas acho que ficou pelo menos bem claro para nós assim, como é que foi essa trajetória. Uma coisa que você falou no começo que eu achei interessante, que a gente sempre discute isso, né? Da importância de você ter feito vários esportes antes de chegar no tênis, né? Porque eu gosto de ler bastante sobre a história de alguns atletas, né? E a gente sabe que geralmente os atletas mais bem-sucedidos são aqueles atletas que têm uma experiência motora, vamos dizer assim, grande, ou seja, que praticaram vários esportes antes de escolher um esporte. O Federer tem uma história interessante com relação a isso, que ele foi um jogador de tênis tardio, parece que ele optou pelo tênis, né? Ele já tinha 16, 17 anos, quando ele falou, bom, eu vou ser tenista mesmo, né? Até então ele achou que ia jogar futebol, ele praticava vários esportes, e até é famoso, tem livros e tal. O quanto isso contribuiu para você conseguir ser a atleta que você é hoje? Ou seja, ter tido a experiência, mesmo que de forma amadora, mas que você teve essa, vamos dizer assim, educação motora de maneira mais completa, né? Muito, eu acho que é fundamental, assim, porque na época eu não fazia esporte porque eu pensava já em ser profissional, meus pais não colocavam o esporte pensando já, deixar as crianças jogarem os esportes para depois se tornarem olímpicos profissionais ou o que seja. A nossa família, não temos nenhum, assim, meus pais sempre gostaram de esporte, foram sempre amadores, então acho que em tudo que você falou, assim, a questão motora, a questão de habilidade, a questão de trabalhar em equipe, a questão de disciplina, de você comer bem, de você
vai estar cansado, provavelmente vai ter que dormir cedo, assim, acho que todas as rotinas. Eu não sei se eu já tinha um pouco a personalidade de ser bem compromissada, assim, em fazer bem ou treinar bem ou gostar daquilo, então eu já queria performar bem desde criança, ou se por fazer todos os esportes já me ajudou a desenvolver essas qualidades e características de tentar fazer tudo certinho para eu optimizar a minha performance desde pequena, que na época era brincadeira, era jogar pela escola, ou era brincar com os amigos, mas acho que a competitividade também que vem em fazer esporte também é uma das coisas que mais desenvolvi desde pequena. Já tinha esse ódio de perder, de não querer perder de jeito nenhum, mas ao mesmo tempo conseguir respeitar que às vezes vai perder e tem que aceitar. Na escola não dá para você perder, ficar bravo e começar a brigar com todo mundo. Mas eu acho que todas é uma combinação de muitas características e qualidades que, fazendo vários esportes, ajuda a quando escolher pelo menos uma massificação de características e qualidades você já vai ter naturalmente, assim, sem esforço. Inclusive, a gente nota isso em algumas pessoas, né? Quando a pessoa tem repertório motor, a qualidade do treino é diferente, tudo que você fala, ela capta mais rápido, consegue manifestar mais rápido. A pessoa que não tem essa vivência tem mais dificuldade, né? E vamos começar. Então, a partir do momento que você optou por ser, né, fez o tênis universitário, optou por ser profissional, qual foi a maior mudança entre esses? Qual é o grande diferencial quando você opta por ser uma profissional? O que muda na carreira de um atleta? Não só na questão da responsabilidade, mas até na questão técnica mesmo, do esporte em si. Ou Olha, quase que um contínuo? Sim, eu diria que é um contínuo. Eu acho que o profissionalismo, para mim, na minha carreira pelo menos, começou cedo. Assim, como eu falei, desde pequena, assim, que eu decidi que eu queria jogar profissional, comecei a sonhar em jogar tênis, eu acho que eu já era bem disciplinada com o que levava para ser profissional. Então, assim, as escolhas, as prioridades, isso sempre foi natural, porque era aquilo que eu queria, mas ao mesmo tempo, quando você transiciona não foi uma transição brusca, assim, para o profissional. Agora eu sou profissional, agora eu tenho que dormir cedo, tenho que comer bem, eu tenho que treinar tantas horas, eu tenho que fazer físico, que você preventivo. Naturalmente já fazia. Eu já já estava acostumada e já meio que visualizava que esse era o caminho certo para chegar, e não que você começa num ponto e aí vai tudo melhorar de uma hora para outra. Eu acho que o processo, assim, desde pequena me ajudou na próxima fase, que me ajudou na próxima fase, que me ajudou no universitário, que me ajudou depois no profissional. Então, acho que é tudo uma sequência que vai aprendendo no caminho. Tem horas que a gente erra, tem horas que você desenvolve. Tipo, acho que a transição maior do universitário para o profissional, com certeza, foi a mudança de jogar pelo time e jogar individualmente. Que no tênis é um esporte muito individual, até solitário de muitas maneiras. E na universidade você joga pelo time, então você pode até perder o jogo, mas o time ganha, você está bem. Você joga no dia seguinte, sim ou sim, você tem um calendário exato, você vai jogar um número de jogos exatos. Às vezes está perdendo, você tem aquela pressão a mais de, se você não se esforçar, se você está para baixo, você vai afetar quem está do seu lado também. E no profissional, depois que eu saí, era aquele baque de você perdeu, você está lá sozinho, você vai dormir, vai comer no seu hotel sozinho, você não vai receber o prize money, você tem que lidar com tudo, assim, meio que sozinho. E acho que ao mesmo tempo é isso, acho que a autoconsciência no profissional é muito importante, assim, você saber, começar a descobrir o que funciona para você. A parte de equipe é talvez a primeira mais importante, o seu time de apoio, a sua confiança no trabalho, em quem está te ajudando a chegar onde você quer, para você performar e não ter um monte de coisa na cabeça ou ficar com dúvidas. Eu acho que é muito importante, porque é muito difícil no tênis você ter uma sequência muito boa, a não ser que você seja muito, assim, fora da curva. É muito difícil, você nunca vai ter um ano inteiro excelente. É sempre altos e baixos. Então, você tem que aceitar que o caminho vai ter algumas pedras, vai ser difícil algumas horas,
mas cada semana você tem uma chance nova de ir bem. Você pode perder na primeira rodada algumas semanas, você pode ser campeã na próxima. Toda segunda-feira você reseta e a sua cabeça tem que estar pronta para jogar o próximo torneio. Então, acho que a equipe faz com que você foque na melhora, assim, no progresso mesmo, porque você vai perder muito mais do que você vai ganhar, a não ser que você esteja, assim, outro nível, Federer, Nadal, Djokovic, talvez Serena no Prime também. Então, acho que a diferença do profissionalismo é isso, é como você lida com as derrotas e o processo assim, do time, como você está trabalhando para aquilo que você precisa, e para isso você precisa se conhecer e entender, analisar por que você perdeu, como você está se sentindo fisicamente, está preparada. Cada vez, acho que fica mais físico o tênis também. Então, acho que esses são os principais. E você falou algo importante também, que é uma coisa que gera às vezes muita discussão na nossa área, da importância de uma equipe, né? Porque às vezes no esporte individual as pessoas assistem e acham que o atleta está por conta ali, né? Ou seja, ele toma algumas decisões, como ele treina, como ele se alimenta, como ele se recupera, e acha que tudo aquilo parte só dele. Na verdade não, às vezes tem uma equipe até gigante por trás, né? Dando assessoria para aquele atleta, para que ele possa chegar naquele dia e desempenhar, obviamente que, né, de maneira individual, mas que até ele chegar lá não foi nada individual, foi tudo aquilo que a equipe foi capaz de fazer por ele também. E isso muitas vezes não é visto, né? Então, que importância você diz hoje que ter pessoas na equipe, desde o treinador, né, até o nutricionista, às vezes as pessoas que não estão lá todos os dias com você, mas que nas horas em que você mais precisa estão lá. Que importância ter isso para um atleta e como isso pode ser também, vamos dizer assim, aproveitado por pessoas, atletas de outros esportes, não só de esportes individuais, mas também coletivos, né? É fundamental. Eu acho que cada fase da minha carreira, agora, ainda mais, estou recuperando de cirurgia no joelho, e eu acho que agora, ainda mais que nunca, eu sinto na pele a importância da equipe de várias maneiras, assim, porque tem muitas áreas que afetam o jogador, né? Tem a parte pessoal, tem a parte física, a parte mental, sabe, de tudo isso. Mas eu acho que, para mim, o que mais faz a diferença na equipe é a confiança nas pessoas que estão te ajudando e no trabalho que está sendo feito, porque os resultados demoram a aparecer e o resultado é o que o pessoal vê, o que a mídia expõe, o que quem só segue você pela mídia social ou por fora vai ver o que você está entregando, eles não vão ver o trabalho que você fez para chegar lá. Então, a equipe é parte desse processo e eles têm que acreditar no trabalho e no processo tanto quanto você, porque eles vão estar lá diariamente e a gente é humano, né, no final do dia, né? Acho que como atletas, às vezes, quando só passa na competição ou passa os bons resultados, passam as conquistas, você acha que a pessoa está no auge e está performando porque está muito feliz e está indo super bem. E muitas vezes pode ser o caso, porque trabalham muito para aquilo, mas ao mesmo tempo tem momentos que vão estar mais baixos, que a gente precisa do apoio da equipe, e acho que na confiança que tem com a equipe facilita muito o processo de você conseguir desempenhar da melhor maneira possível. Ainda mais nos momentos difíceis ou nas fases que você não está indo tão bem. E nas fases que está indo bem, ainda mais aproveitar junto. Porque acho que é o melhor sentimento, né? Quando você ganha, você poder compartilhar com todo mundo que estava lá no caminho, sim, no dia a dia, claro. A família, os amigos, o técnico da quadra, físio, preparador físico, psicóloga, nutrição, que nem se falou, é uma coisa, acho que muito importante, que às vezes passa meio embaixo do radar, porque não é uma coisa que você está vendo, você pode mostrar o que você come, mas você tem que ser muito disciplinada para comer bem. E em várias partes do mundo a gente viaja sempre, não vai ter a comida que você está acostumado, então você tem que ligar e falar assim, olha, essas são as opções que tenho, como é que eu reformo a minha alimentação essa semana para eu estar bem. E tem que estar todo mundo muito sincronizado também, o time precisa estar em comunicação em todos os momentos para conseguir otimizar o que o atleta precisa. Então acho que é o mais essencial, mas também uma das melhores partes, assim, que forma meio que uma família da sua carreira, que tem que ser profissional
mas ao mesmo tempo é o trabalho, mas também para mim é muito nítido que tem que ser prazeroso. Então é muito legal poder compartilhar todos os momentos difíceis e bons durante o treinamento, mas também quando você consegue a conquista, não tem coisa melhor que estar o time inteiro lá curtindo também. Compartilhar com eles e tal. E aí, agora, falando em conquista, né? Eu vou até começar de trás para frente, porque eu ia perguntar outras coisas, mas você já entrou no assunto. O ano passado, né? Acho que foi um dos momentos, ou o momento, vamos dizer assim, mais marcante da tua vida. Não só o fato de poder disputar uma Olimpíada, né? Que acho que quantos por cento dos atletas que existem no mundo, né, disputam, têm a oportunidade de disputar uma Olimpíada, não estou falando só do Brasil, estou falando no mundo inteiro, no mundo todo, né? Muito menos ganhar uma medalha, que é algo que, se você tem ali 10% dos atletas do mundo que algum dia já passaram perto de uma Olimpíada, você tem 0,01 que conquistaram uma medalha, ou seja, você está ali num percentual muito pequeno da população que já passou pela Terra que consegue isso. As pessoas às vezes não têm ideia da grandiosidade que é de você conseguir uma medalha, né, olímpica dentro de toda a história desde quando iniciou as Olimpíadas, né? Você pegar o percentual é muito pequeno e você chegou lá, né? Então são coisas que têm que ser ressaltadas. Como é que foi isso? Desde o momento em que você foi convocada, né, até a medalha, como é que foi essa trajetória? Pô, falando assim, traz boas memórias, mas do momento que eu recebi a notícia, foi talvez um dos melhores momentos da minha vida, assim, sem dúvidas, e ganhar a medalha também, assim, tá parecido ali, porque foi o sonho de não tô acreditando, a gente vai para as Olimpíadas, e a medalha, para quem não assistiu, para quem assistiu, a gente estava perdendo de 9-5 no Super Tie Break, que vai a 10, e a gente acabou voltando, salvando o match point, então foi com muita emoção. Então acho que deu o gostinho ainda mais especial de ter uma como é que chama? Uma volta. Reviravolta. Uma reviravolta muito de virada, uma virada tão chocante no final. Mas eu acho que para mim o mais especial das Olimpíadas foi um pouco a tensão antes, assim, porque no ano anterior, 2020, eu não teria qualificado para as Olimpíadas de modo algum, e acabou tendo a pandemia, um momento total incerteza, difícil para todo mundo, mas quando postergou para esse ano, para o ano passado, 2021, eu comecei deu uma luzinha assim de, nossa, tenho chance, está longe, é difícil de chegar, mas tenho chance. E aí eu precisaria estar entre as 10 melhores do mundo de duplas para poder garantir uma vaga ou ter um ranking alto o suficiente com outra brasileira, que também teria que estar... A soma dos rankings deveria estar alto o suficiente para a gente garantir vaga. Então, o ano inteiro eu estava com essa meta para atingir até junho o ranking. Então, cada torneio que passava, eu tive um começo de ano muito bom, então fui aumentando aos poucos. E na gira do Saibro, que é ali para abril, maio, seria a minha última chance de conseguir bons resultados para poder subir. Até ali estava indo tudo bem. Só que a gente começou a ter uma gira ruim, de ruins resultados, não estava somando ranking, não comecei a jogar bem, estava mais ou menos com a minha parceira. E ali eu comecei a me pressionar muito também, de o tempo está acabando, não estou conseguindo executar. E eu acho que aquilo foi meio que corroendo por dentro também, me pressionando mais. Eu parei de desfrutar, estava fazendo aquilo muito mais como trabalho, assim, porque eu queria muito também conquistar essa vaga, garantir. E aí, uma semana antes de Roland Garros, que era o último torneio que tinha para qualificar, ou para somar no ranking para qualificar para as Olimpíadas, eu tive apendicite. Então, eu tive apendicite surpresa, acabei tendo que fazer cirurgia de emergência na França, no torneio que eu estava, já estava com problema no abdômen. E aí, meio que, desencanei. Falei, putz, agora já era, assim. O que tinha que ser feito já foi feito, mas ali eu ia ter que ficar um mês parada. E, enfim, meio que acabou, não as esperanças, mas acabou tudo que eu podia fazer. Aí eu falei, acho que não vai dar, mas tudo bem, enfim, deixa assinado. O nosso chefe de delegação, o Frick, tinha assinado eu e a Laura Pigossi, que era a segunda melhor ranqueada no momento, e a gente estava uma somatória de 200 do ranking ali, de pontos, e fechava geralmente em 180, ou 100 e pouco, assim, 100 baixo. Então, a gente estava muito longe da linha de corte. E aí,
eu tava sempre perguntando, e aí, como é que tá a lista, como é que tá a lista, porque aí começa a ter gente que não vai, decide não ir, ou lesiona, e a lista pode rodar. E aí na última noite, não tinham me falado nada, eu sabia que era o último dia para se retirarem da lista. Eu acordo de manhã e aí tem um monte de ligação e mensagem no meu telefone, então eu acordo meio zumbi, e aí eu fico falando que a gente tinha entrado, milagrosamente de alguma maneira. E no fundo eu acho que eu tinha um grãozinho de esperança ainda. Então foi ali, acho que por ter toda essa trajetória, assim, a surpresa de ter qualificado e entrado, mesmo que de última hora, foi ainda mais especial. E aí chegando lá, a gente estava vivendo o sonho, assim, foi a semana provavelmente mais feliz da minha vida, no sentido de só estar curtindo, assim, também sem pressão, sem expectativa. A gente já foi com a missão de ganhar, a gente estava brincando, sério, assim, desde o começo que a gente chama, tem uma hashtag que chama Oremos, que a gente criou no PAN de 2019, e aí a gente já foi com essa mentalidade de trazer uma medalha de ouro, e acabou sendo bronze de uma maneira muito, ainda mais emocionante, então valeu ouro. E chegar numa Olimpíada já é um sonho, né? E como é que foi... Conforme vocês vão ganhando jogos, né, e vão chegando perto e vai aumentando aquela expectativa, fala, pô, será? Como é que foi o jogo a jogo? Vocês já sabiam desde o início que vocês tinham chance ou tipo era um sonho ganhar, mas fala, poxa, vai ser muito difícil? Como é que tava essa expectativa, o nível de expectativa? Não tava nem pensando, assim, pensava em ganhar a medalha. Mas a Laura também não olha a chave, então a gente só vê jogo a jogo, o horário que vai jogar, vê o adversário, estuda o adversário, faz a tática, conversa com o time e tchau. Porque querendo ou não, como a gente chegou de última hora, zero expectativa na gente. Pra gente a gente tinha, mas... já é bom que estamos aqui, bom. Exato, feliz. E a gente só teve alguns dias de treino, então chegamos lá terça, a gente treinou quarta, quinta e sexta e jogava sábado. Então a gente teve poucos dias para entrosar, a gente já tinha jogado juntos algumas vezes, não tinha ido muito bem, mas a gente foi muito, acho que focada no que a gente precisava fazer. Então foi muito isso, assim, quando fala do jogo a jogo, ou de como foi esses dias, foi muito, a gente foi muito presente, assim, nos treinos a gente tinha intenção de como jogar, como treinar, a gente treinou pontos, cada uma fez o que precisava, conversamos muito com a equipe técnica, o capitão e os técnicos ajudaram muita gente a meio que organizar. E aí, cada jogo a gente estudava as adversárias. Eu já tinha jogado com todas, eu acho, lá fazia tempo, mas também conhecia. A gente ia juntando as informações, assistia os jogos, fazia a tática e pronto. Ia pro play com confiança que a gente ia ganhar. E todos os jogos a gente estava perdendo. Ou perdemos o primeiro set, ou perdemos o segundo, e foi pro tie break até menos a semi. Então, no segundo jogo, a gente acabou salvando o match point também. Acho que a gente estava perdendo 9-7 ou 9-8 da República Tcheca, um time muito forte. E nossa chave estava bem dura, mas a gente estava indo realmente jogo a jogo. E eu acho que nesses jogos, principalmente nos que a gente estava perdendo, o que levou a gente a ganhar era a vontade de ganhar, de mostrar para elas que a gente não estava ali só para aparecer, para participar. E a vibração, o time, a confiança e realmente jogar ponto a ponto. Acho que literalmente é isso que eu posso falar. Não teve mágica, não teve pensar demais, pensar que ia ganhar ou não ia ganhar, ou perder. Mas eu acho que tinha horas que a gente estava tão feliz ou tão animado de estar vivendo o sonho que a gente falou, não vamos perder nem ferrando, porque a gente não quer ir embora. A gente quer ficar aqui até o final. Então foi um pouco disso. Acho que eu crédito total à tática. Então acho que o trabalho do time, eu com a Lau, da confiança uma na outra, mas de realmente ter regradinho como a gente queria jogar, e óbvio, tinha que adaptar no meio do jogo. 2, a vontade de jogar ponto a ponto, vontade de ganhar e não dar nada de graça, então cada ponto a gente estava muito presente. E é isso, e a confiança de que acreditar que ia dar certo. E eu acho que o resultado, né, fala por si. Porque muitas vezes a gente, né, sabe que os atletas chegam, né, e muita gente fala sobre isso, eu não sei se isso procede ou não, mas que
atletas, principalmente atletas em países que não são muito, não sei assim, tradicionais em Olimpíadas, por ganhar muitas medalhas, né? Os atletas geralmente chegam na Olimpíada já satisfeitos por estarem lá e geralmente entram com um complexo de inferioridade, ou seja, legal que eu já estou aqui, ótimo, talvez eu não ganhe mesmo, porque tem atletas mais experientes do que eu que já participaram de outras Olimpíadas, ou que um país que realmente é soberano. E isso muitas vezes tira do atleta, né, a condição de poder lutar por algo, simplesmente porque ele se dá por satisfeito por só estar lá, simplesmente por estar lá, né? E eu acho que isso é a pior coisa para um atleta, porque uma vez que ele entra lá, não importa que bandeira ele defende, ele é um ser humano contra outro, né? Então ele não está ali para fazer a história valer, ele está ali para quebrar isso, e vocês fizeram isso, né? Ou seja, o Brasil não tinha tido uma medalha no tênis até a Olimpíada do ano passado. E se vocês entrassem, acho que com essa visão de que, beleza, ainda bem que nós estamos aqui, graças a Deus, né, e tá bom demais. Não, tipo, vamos ganhar. Se o Brasil nunca teve uma medalha, nós vamos ter, né? Eu nem sabia que não tinha uma medalha. Assim, eu não pensei. Se eu pensasse, eu saberia, mas... mas às vezes justamente por isso. Talvez tivesse subconsciente, nós não temos, entendeu? Tipo, mas eu nunca parei a pensar. Mas até, né, depois que muita gente não sabia. Depois que vocês ganharam, que isso ficou, né? Porque as pessoas falam, a primeira medalha, falam, primeiro o Brasil não tinha, né? E um dos esportes que o Brasil não tinha medalha olímpica, e hoje tem, né? E graças a vocês. E aí, Luísa, depois das Olimpíadas, aconteceu uma coisa desagradável, né? Ou seja, terminou ali né, toda a glória e tudo mais, volta à vida real, vamos disputar um torneio, e aí o que aconteceu? Pois daí, bom, depois do sonho, depois de cair... Na verdade, eu saí das Olimpíadas e eu fui direto para um torneio, que foi na Califórnia. Então, foi bom também, porque eu continuei no clima e não deixei baixar o pique ou a bola, continuei jogando. E eu joguei mais 3 torneios, que estava com uma nova parceira, que estava indo super bem. Eu acabei fazendo o final do primeiro, a gente ganhou o segundo, que era um WTA 1000, que era o maior título da minha carreira até ali. Fora Olimpíadas, sim, mas do tour mesmo, do circuito. Outra final de 1000, que era o segundo melhor resultado também. E aí eu cheguei no US Open, que é o Grand Slam, e na semifinal eu acabei rompendo o cruzado, ligamento cruzado. No final do primeiro set, estava 6-6, estava no tie break, e foi um movimento brusco, assim, mas que... Não sei, não teria como evitar. Foi muito rápido, acho que não teve razão. Era um movimento que eu fazia já muitas vezes, tanto nos meses anteriores como na vida, como nos treinos. Foi algo muito aleatório, assim. Talvez tenha razão, agora eu não vou saber exatamente. Depois que começo a aprender só a parte física, acho que tem maneiras de ajudar a tentar evitar, mas foi meio que uma casualidade, na minha visão, pelo menos, de romper ali, tive que abandonar o jogo. Logo mais, já fiz ressonância no mesmo dia, descobri que eu tinha rompido o cruzado completo e o medial e o ligamento lateral parcialmente, e que era cirúrgico para poder voltar. E aí já entrei no modo reabilitação, assim, do que eu preciso fazer, por que aconteceu, como é que eu posso evitar. Mas eu entrei muito mais no modo o que eu preciso fazer agora. Porque eu já tinha perdido o jogo, já tinha abandonado o torneio, já tinha... Óbvio que tem toda a parte emocional que vem com isso, claro, do momento que estava vivendo, mas ao mesmo tempo foquei muito mais no que precisava ser feito naquela hora. E qual foi o tempo desde a medalha até a lesão? 5 semanas, um mês e meio, 5 semanas. Ou seja, é muito agosto, perto. Imagina que... final do mês. O êxtase de você ter ganho uma medalha olímpica, sim, é gigante, dura, o que mais do que normal. E no meio, né, desse tempo, você tem um baque aí, que é uma lesão que basicamente te tirou, né, das competições no final do ano e que também comprometeu o início do ano. E como é que tem sido para você esse período agora, né, lesionada? Desde, né, conseguir emocionalmente estar preparada para encarar esses meses todos, né, porque é uma lesão que demora para vamos dizer assim, para se
restabelecer, né? Ou seja, para você conseguir restabelecer fisicamente, requer paciência, treino, dedicação. Tem dias que você deve acordar e falar, putz, não aguento mais. Deve ter dias que você acorda motivado, ou seja, tem essa montanha-russa de emoções, né? Como é que tem sido para você, não só na questão física, mas emocional também, lidar com esse momento? Difícil, mas muito enriquecedor também. Eu acho que é difícil para mim descrever a lesão de uma maneira só. Mas eu acho que o lado bom de quando eu tava muito bem na época que eu lesionei, de resultado, de cabeça, de tudo, assim, tava vendo o melhor momento da minha vida, de carreira em todos os sentidos. Mas aí, eu acho que por isso também, por mais seja difícil, porque você tá indo tão bem, do nada você tem um baque muito grande, uma lesão que sabe que vai tirar por um ano das competições, eu acho que eu tava muito equilibrada emocionalmente, assim, logo o pós-lesão, até como eu reagi assim que eu tinha machucado, ou nos primeiros dias, primeiras semanas, meses, enfim. Porque eu acho que eu já entrei no modo do que eu precisava fazer para melhorar. Então eu não fiquei muito tempo remoendo. E eu acho que ao longo da recuperação eu ainda tinha alguns sentimentos guardados que eu não desabafei, eu não coloquei para fora logo no início. Então, acho que cada pedaço da recuperação tem sido diferente. Assim, o início foi difícil fisicamente mesmo, por questão de dor, questão primeira cirurgia, lesão mesmo, fora apêndice mais básica, mas eu acho que eu já entrei no modo de que ia ser longa, da previsão que tinham me dado de mais ou menos 9 meses de recuperação para eu poder voltar a jogar ou competir. Então, como é muito longe, eu já meio que desencanei da temporada, já foquei muito mais no passo a passo. E aí veio com muitas decisões, que eu acho que era mais estressante do que realmente o processo, assim, decisão de time, que a gente já falou, quem que vai me ajudar nesse processo, porque vai ser longo, eu vou estar aqui. Eu estava nos Estados Unidos também, fiz a cirurgia por lá. Minha sobrinha ia nascer, então eu também queria ficar lá para estar perto da família. Depois optei para vir para o Brasil, para ficar mais próximo da família também. O ambiente eu acho que era muito importante na recuperação, para eu estar mentalmente bem. E não tinha voltado depois das Olimpíadas também, então isso foi um fator em consideração para eu poder voltar e pegar um pouco do calor e as demandas também que eu tinha após Olimpíadas, que eu ainda não tive tempo de lidar. Então acho que eu tive 2 meses basicamente que minha vida mudou de uma maneira incrível para as Olimpíadas, para um baixo, muito baixo, que foi uma lesão, a maior lesão que eu já tive. Então, acho que por isso também, talvez, me tranquilizou no começo, que eu falei, da mesma forma que eu tive os melhores momentos muito rápido e surpresa, eu tive o pior também. E não tem o que fazer, é meio que lidar com aquilo. Eu estava muito nessa mentalidade. E aí foi um super desafio, assim, fisicamente aceitar como o corpo tá, poder reconhecer as melhoras, entender as etapas do processo também. Eu acho que a minha equipe médica é uma coisa que me ajudou muito nisso, assim, de seguir o protocolo. Eu ter que sentir meu corpo e quanto que eu posso fazer, quanto que eu não posso fazer, quanto que a dor é boa, quanto que a dor vai piorar. Eu acho que a parte mais difícil é isso, é poder administrar a lesão, a recuperação, sentindo o que você está sentindo, e aí o resto da vida também, a vida pessoal, o meu psicológico. Então acho que tudo foi muito de etapas, mas o principal foi focar no dia a dia, reconhecer as melhoras. Mas eu acho que vou dividir um pouco mais por etapas. Os primeiros 3 meses era muito limitador fisicamente, então eu tive que ter paciência e meio que aceitar que ia ser daquele jeito. De 4 a 5 meses, quando eu começo a trotar, tem umas partes da lesão que são muito boas, que quando você está muito debilitado, assim, não consegue fazer nada. Quando você consegue fazer um pouco, é o melhor sentimento do mundo. Então, acho que por mais que você esteja muito mal, quando você tem alguma coisa um pouco boa, muito legal. Se contenta aprende a se contentar com pouco. Exato. E agora eu estou há 9 meses de cirurgia e, putz, eu tô achando o 8º, 9º mês quase mais difícil, assim, no sentido de poder fazer muito mais, sentir que eu tô muito melhor. Já tá voltando às quadras, a treinar, começando a ser um pouco mais
de como eu lembrava antes, do que eu já fazia, por mais que seja difícil e ainda não se sinta igual. É difícil ainda essa administração de quanto que dá para fazer e quanto não dá, e o quanto os médicos te seguram para não poder fazer a mais. E ao mesmo tempo começar a visualizar um pouco o futuro, assim, de como vai ser a volta, como vai ser o calendário, a questão de ranking, tem umas questões mais chatas de decisões que eu acho que fazem o processo mais difícil. E aí o corpo acaba sentindo também. Quanto mais preocupado ou tenso, estressado você fica, o corpo também sente. E o corpo ainda está em recuperação, uma coisa que eu sinto. Tem horas que eu estou cansada e eu falo assim, não estou fazendo muita coisa para estar tão cansada. Mas eu acho que é tudo parte do processo e tem que ficar sempre relembrando isso, que é parte do processo e que vai estar no caminho certo, mas também ter os números mais tangíveis e conseguir ver o progresso ajuda muito. Porque eu toco nesse assunto porque às vezes as pessoas não entendem, né? Às vezes a pessoa que não é atleta não entende o quanto isso mexe com uma pessoa, né? Porque às vezes qualquer pessoa que se machuca, né? Ela se machuca, ela passa com dor alguns dias, ou ela até pode fazer uma cirurgia, mas ela não é impedida de trabalhar, né? A maioria das pessoas faz uma cirurgia, qualquer ela que seja, obviamente a gente não está falando de casos extremamente graves, né? Mas ela passa aquelas 2 semanas ali se recuperando, se ela de repente teve que passar e ser internada, cirurgia e tudo mais, mas logo ela volta à rotina dela normal, com algumas limitações físicas, mas ela profissionalmente ela pode atuar, né? E ela está apta ali a continuar a vida normal dela na questão profissional. O atleta não. O atleta, quando ele sofre uma lesão, ele é impedido de trabalhar por, no seu caso, vamos dizer assim, 9 meses até 1 ano, né? E isso afeta não só a questão física, porque você está acostumada com o seu corpo respondendo de uma maneira, mas a questão emocional. Qualquer pessoa que é impedida de trabalhar durante 1 ano vai sentir isso, né? E às vezes as pessoas não entendem. A gente fala muito dessa questão emocional, fala, não, mas o atleta fala, cara, imagina você não podendo, se eu falar para você, olha, hoje é dia 15 de junho, você não vai trabalhar até dia 15 de junho de 2023. E é um trabalho que você gosta também, né? Exatamente. É um trabalho que você tem objetivos, você tem sonhos, você tem... Exatamente, né? E outra coisa importante, por mais que a pessoa às vezes não goste de trabalhar, ela fala, bom, tá bom, para mim, mas eu falo, tudo bem, mas você não vai ganhar, não vai trabalhar e não vai ganhar. Porque a pessoa esquece também que o atleta tem o ganha-pão dele, os jogos, né? Os torneios, desde a questão dos prêmios até os patrocinadores. Então, uma série de compromissos que dependem de você estar produtivo, né? E aí a pessoa fala, poxa, não, eu não conseguiria. Eu falo, bom, então imagine um atleta que tem que lidar com o fato de não poder estar desempenhando e ao mesmo tempo tem que se preocupar com a sua vida pessoal financeira, programação, planejamento. Tudo isso afeta o emocional. Não importa se o atleta tem condições, não tem. O que importa são as expectativas que ele gerou para ele não vão conseguir ser cumpridas. E isso afeta qualquer pessoa. Um atleta mais ainda, porque a gente está falando da questão que limita ela de poder desempenhar, né? E, então, eu acho que as pessoas não dão importância para o aspecto emocional do atleta, porque vem a lesão como uma lesão e não entendem o impacto que isso tem em determinada pessoa, né? E aí você falou, né, desse tempo que você está parada e agora a coisa começou, né, a chegar perto do final, aonde você já está se preparando para voltar. Como é que está essa expectativa e quais são os planos aí para o final? Para agora, o meio desse ano para frente, vamos dizer assim. Eu acho que agora, não vou dizer acabou a moleza, mas acabou exatamente isso, a vida fora completamente da fora do esporte, vamos dizer assim. Que essa é a parte difícil, é você mudar totalmente de vida e se acostumar com o que está vivendo. E agora eu vou ter que me acostumar de volta à vida do tênis, que também não é fácil, mas é a que eu gosto. Mas os planos são... Agora eu volto para os Estados Unidos, semana que vem. Eu vou passar com o meu cirurgião para ele dar uma olhada, fazer um check-up, com a físio que me ajudou nas primeiras semanas depois de cirurgia também. Eu acho legal para eles darem uma olhada, mas também para voltar lá inteira, né? Cheguei lá toda quebrada, eles me ajudaram a reconstruir tudo. Pegaram desde o começo. E agora pra gente treinar direito, assim, da maneira mais legal. Então, tô animada para esse reencontro e passar algumas semanas, continuar treinando. Ainda tô no finalzinho, mas ainda falta um pouco nessa recuperação.
Provavelmente eu volto para o Brasil antes de voltar a competir totalmente, mas de competição mesmo, torneios em setembro, é a nossa expectativa e previsão. Tem questão de ranking, no tênis o ranking, como eu me lesionei e fiquei mais de 6 meses, ou se você fica mais de um ano fora de competição, por razões óbvias, por isso você tem que ser aprovado e tal, mas aí você pode ter um ranking protegido, e meu ranking protegido fica como 13, que é um ranking que me possibilita de jogar em todos os torneios, que eu teria que entrar, mas eu só tenho 12 torneios. Se eu ficar fora um ano, se você não joga por um período de um ano, você tem 12 torneios para usar esse ranking protegido, e se você ficar fora de 6 meses a 12 meses, você tem 8 torneios para usar esse ranking protegido. Então, na minha recuperação, porque eu ainda não estou pronta ainda para voltar, depende um pouco de quando eu volto às competições, quando vai ser meu primeiro torneio, para começar a contar toda essa parte também. E por isso que a decisão ainda varia, porque depende dos torneios que vão ter, depende da minha parceira de dupla, eu jogo duplas, então às vezes é difícil conseguir uma parceira de última hora para jogar os torneios grandes, para ter boas chances de ir bem no torneio. E como eu falei, não dá para entrar no torneio só para entrar, a gente tem que entrar quando eu estiver me sentindo 100% e pronta para ir, tanto fisicamente quanto mentalmente, assim, de confiança e tudo. Então, ainda está difícil de definir exatamente um cronograma, mas eu acho que só de ter um pouco a visão de já voltar em setembro e continuar usando esses meses para aprimorar, melhorar e zerar a lesão, que ainda falta um pouco, e também a confiança, né, de voltar a treinar, voltar a acostumar a descobrir uma parceira que vai encaixar comigo para a próxima temporada. E aí, ano que vem, espero já estar muito mais estabelecida e melhor para voltar a competir numa temporada completa. E você tem perspectiva para... Porque a gente chegou a conversar sobre isso outras vezes, mas você tem perspectiva para jogar simples também, ou você quer manter dupla? Como é que tá? Então, nessa volta, o início eu vou jogar mais duplas, mas pela questão física também, do corpo voltar a acostumar, acho que na intensidade dos torneios e ranking também. Mas no final do ano eu pretendo jogar alguns de simples, sim, começar a subir meu ranking. Para ano que vem o ideal seria eu conciliar. Obviamente eu ainda tenho a meta das Olimpíadas 2024, a lesão não gosto de falar atrasou, mas mudou um pouco os planos, então eu vou ter só o ano que vem 1 ano e meio, é tempo suficiente, mas eu ainda pretendo deixar meu ranking de duplas autossuficiente para poder qualificar nas duplas para as Olimpíadas de Paris. Então, se eu focar na simples, que está meio que começando do zero, não quero deixar de lado as duplas. Então, eu vou ter que ser bem inteligente e cautelosa na maneira de conciliar os dois. Mas esse final de ano, com certeza, sempre que possível, eu vou adicionar uma simples também e usar o ano que vem para juntando os dois, mas ainda acho que provavelmente com foco nas duplas, mais pela questão de Paris. E o ideal seria jogar todos em Paris, né? Dupla mista, simples, mas se tiver que escolher um por enquanto, por foco, continua sendo duplas. E como é que está o tênis feminino hoje nessa questão do nível, né? Porque a gente teve até eu esqueci, me fugiu o nome dela agora que... Bia. A Bia, né? Não, eu ia falar da Bia também, que a Bia tem tido ótimos resultados, mas teve uma tenista que era a primeira do mundo que resolveu encerrar a carreira do nada, né? Foi a Barty. Isso. Barty, sim. Então, quando aí a gente teve as irmãs Williams também que pararam, né? E assim, o tênis está mudando um pouco a configuração do tênis feminino. Inclusive, outro dia eu estava até assistindo com meu filho, né, alguns torneios, e eu percebi que a maioria dos nomes femininos assim eu não reconhecia, né? Coisa que antigamente você sabia, tinham aqueles ícones. Hoje a gente percebe que o masculino ainda mantém uma certa hegemonia de alguns ali, né? Mas o feminino eu percebo que tem mudado um pouco. Como é que está o nível? Como é que tá meio rotativo mesmo? Isso é bom porque tem espaço para novas tenistas que estão chegando? Como é que tá? Eu acho que, assim, pelo menos nos 20 anos não dá para comparar com o masculino, porque tem uns 3, 4 caras que estão lá há muito tempo, né? Não precisa nem citar. Mas no feminino varia muito mais. Esse ano a Iga Swiatek, a polonesa, está dominando. Ela não perde a 35 jogos, ganhou os últimos, 6 torneios.
Mas fora ela, eu acho que o tênis feminino é muito legal por ser muito aberto. Então, você entra no torneio, qualquer uma pode ganhar. Óbvio, tem as que são mais consistentes, que vão estar sempre ali. Sim. Mas eu acho isso bom também, te dá muita confiança que dá para entrar num torneio e ninguém não pode perder. E ao mesmo tempo, eu acho que isso também me deixa muito mais centrada a entrar em todos os jogos, também sabendo que você pode perder, então você nunca pode estar lá dando mole, você tem que estar sempre entrando com total atenção. Ligada na tomada para não passar por isso também. Mas eu acho que o nível tá bom, tá aumentando, eu gosto muito, tô gostando da visibilidade, o tênis brasileiro nem se fala, tá crescendo muito. Você falou da Bia, né? E ela tem saído muito na mídia, assim, conquistado bons resultados, isso é ótimo, né? Acho que a geração tá muito boa, muito legal, unida também, de todas as maneiras, acho que todo mundo tá com uma visão muito boa e tem que aproveitar o momento, mas no geral, outra coisa que eu fiz além fora da lesão, assim, nesse tempo fora, eu assisti muitos jogos, eu adoro assistir os torneios, virei quase fã de tênis, entrei em outro papel, né, na vida de tenista, amante do tênis. E foi muito legal poder assistir os jogos também, ver o nível. Estou assistindo muito mais agora do que eu assistia quando eu estou jogando, que está em outra vibe. Então, acho que presenciar o tênis, analisar a tática, ou as meninas jogando, ou só realmente curtir o nível que está bem parelho e bom, é muito legal também. Então, acho que recomendo para todo mundo, para quem não assiste ainda tênis feminino, vale a pena. Eu tenho assistido bastante, até por influência do meu filho, porque eu sempre gostei de tênis, mas ele assiste muito e eu acabei assistindo até por consequência, né? Sim. E realmente quando você começa a apreciar, você começa a ganhar uma emoção que você não via antes só passando nos canais, né? E tem realmente muita coisa envolvida ali, além do físico, né? Mas você vê às vezes um atleta ou uma atleta já com 3 horas na quadra e de repente num calor escaldante. Então você vê que tem para nós, pra gente que é apaixonado pelo esporte de maneira geral, você começa a ver, falar para a pessoa chegar aí não foi fácil, né? Quanto ela treina, quanto ela se dedica. Sim. E saber que semana que vem ela vai estar em outro lugar fazendo a mesma coisa e às vezes a gente vê o pessoal do futebol reclama que tem que jogar uma vez na semana, 2, o calendário apertado, o esporte coletivo. E aí você vê o tênis e fala, poxa, esporte individual com todas os desafios que a gente até falou aqui, né? De você ter que lidar com uma série de dificuldades aí. Então mostra que o atleta do tênis realmente ele é um atleta tão dedicado quanto qualquer outro esporte, se não mais, né? E eu acho que isso faz com que as pessoas apreciem um pouco mais alguma coisa que não seja só futebol no Brasil, né? Luísa, obrigado por ter dado a oportunidade de a gente conversar aqui. A gente está já tentando marcar isso já faz um tempo. Torcendo muito para que você possa voltar bem, voltar no nível que você espera, jogar nas intensidades que você precisa para poder estar entre as primeiras, né? E se manter lá. Espero que o segundo semestre de 2022 seja algo que compense esse tempo todo que você estava parada, né? E desejar toda a sorte do mundo na tua volta para os Estados Unidos e que você traga outra medalha aí, quem sabe de ouro em Paris, né? Obrigada, Luiz. Um prazer. Você fez parte do meu tempo aqui no Brasil também, na parte física. Então, tenho certeza que vai tudo valer a pena. Você sabe como foi os treinos, mas Sim. Logo mais estamos de volta e eu volto para visitar também. Espero com a medalha em 2024. Mas muito obrigada. Prazer sempre. Eu que agradeço, Luísa. Valeu. Até a próxima.